pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, hoje eu estou aqui para dar continuidade ao conteúdo de função afim e para responder uma dúvida que um aluno perguntou. Mandou uma mensagem para mim e perguntou assim: professora, será que toda função afim ela tem inversa? E eu não sei, né? Vamos pensar junto? Então, se inscreve aí logo no canal, certo? Se você não é inscrito, dá uma curtida no vídeo e vamos para a nossa aula, que eu estou doida para ver se isso é verdade ou se não é. Então, gente, a pergunta é essa, né? Será que toda função afim possui inversa? O que é que uma função ela precisa ter para ela ser inversa? Uma função ela é inversível, então vamos lembrar logo aqui, certo? De vídeos anteriores. Uma função só é inversível se somente se ela for bijetora. Lembrou desse nomezinho aí? E o que é uma função bijetora? Uma função ela é dita bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Esses nomes estão sendo familiares aí para vocês? Se não, assiste o vídeo que eu vou deixar aí, certo? No card. E bora lá. Então, para responder essa pergunta, se toda função afim ela possui inversa, a gente vai aqui usar o GeoGebra para desvendar esse mistério, certo? Então, bora lá para o nosso GeoGebra. Eu tenho aqui o gráfico de uma função afim, tá, gente? Que é uma reta, aqui a gente já sabe, e eu vou colocar aqui uma função qualquer. Então, eu vou pedir para vocês dizerem aí um número, por exemplo, um A de menos 5 até 5. Então, digam aí para mim, por favor. Escutei, quer dizer que escolheram o A como sendo 5, né? Opa, vamos aqui, 5. O A5... 5, professora. E o B menos 2. Está aqui o gráfico da minha função. Então, considerando que essa função está definida dos reais nos reais, ou seja, o domínio são os reais e o contradomínio também são os reais, será que essa função ela é injetora? Uma função ela é injetora se elementos diferentes do domínio gerarem imagens diferentes. Então, bora aqui marcar uns pontinhos, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse meu x sendo 1, é um elemento do meu domínio. Qual será a imagem que ele vai gerar? Ó? Esse pontinho, ele gera a imagem, ó, 3. Quando x for 1, o y é 3. Vamos pegar outro pontinho aqui qualquer. Vou pegar aqui, ó, quando x for 0. Quando x for 0, opa, eu marquei o 0,4, não foi? Deixa eu voltar aqui. Vamos marcar aqui, então, outro ponto qualquer. Aleatório, tá? Peguei o ponto B. Então, quando x for 1,28, o y vai ser 4,42. Vamos pegar outro. Quando C aqui, ó, o x for 0,76, o y é 1,82. Quer dizer, notem que para cada valor diferente de x, eu estou tendo um valor diferente de y. Olha aqui para a minha figurinha, ó. Valor diferente de x, 0,51, valor diferente de y. Então, notem que eles não vai existir nenhum ponto aqui, né, que tenha o mesmo y para 2x diferentes, de diferentes valores. Então, essa função, ela é injetora, tá, pessoal? Porque para cada valor diferente de x, eu vou ter um valor diferente de y. E ela também é sobrejetora. Por quê? Porque percebam que todos os valores de y aqui, eles vão fazer parte da imagem da minha função. Então, se o contradomínio são os reais e a imagem são os reais, então essa função ela é bijetora, ou seja, ela possui inversa. Professora, mas é porque foi esse caso aqui específico que a senhora colocou. Eu duvido que tenha para outro caso. Então, bora ver. Deixa eu apagar aqui esses pontinhos que eu marquei. Deixa eu excluir aqui. Apaguei. Pronto. Então, vamos para outra função. Digam aí para mim, por favor, um valor para A. Vocês querem A negativo, né? Então, vamos botar aqui A menos 1. Alguém disse aí, menos 1. Opa, menos 1, professora. E o B, vamos mudar o valor de B? O B vai ser quanto? Vou colocar aqui o B, 1. Então, primeira coisa, observação. Notem que o meu gráfico, ele está a interseção dele com o eixo y é exatamente aqui no meu valor de b. Então, tenho aqui a função f de x igual a menos x mais 1. É uma função decrescente porque meu é negativo. Será que essa função ela é injetora?
vamos ver, será que valores diferentes de x vão gerar valores diferentes de y? Vou marcando aqui os pontinhos, certo? Então, vou marcar aqui em cima um pontinho. Eita, quando x for menos 3, o y é 4. Quando x for menos 2, o y é 3. Quando x for menos 1, o y é 2. Ou seja, só tem um valor para cada, tá, gente? Ó, quando x for 0, o y é 1. Quando x for 1, o y é 0. Eita. Quando x for 2, o y é menos 1. Então, professor, isso aí não vai se repetir. Cada valor diferente de x vai ter um valor diferente de y. Então, essa função ela é injetora. Sim, senhor. Aqui, do mesmo jeito, a imagem vão ser todos os números reais. Então, contradomínio igual à imagem. Essa função aqui ela é bijetora. Então, se ela é bijetora, ela possui inversa, tá? E como é que é o gráfico da função inversa, hein, professora? Vamos lembrar aqui. Deixa eu apagar aqui esses pontinhos que eu marquei e a gente vai lembrar aqui como é o gráfico da função inversa, certo? Ah, eu já escutei alguém dizendo aí que o gráfico da função inversa, ele é simétrico em relação ao eixo da bissetriz. Então, vamos fazer aqui aparecer primeiro esse eixo aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Vou exibir aqui, eu deixei tudo escondidinho, ó. E aqui eu também vou fazer aparecer a minha função inversa, certo? Eita, nesse caso, olha que coincidência. A função inversa, ela é a minha própria função f. Então, vamos mudar aqui para a gente ver o que acontece. Ó. Vou mudando aqui o valor de a. E veja, ó, que essa função... Deixa eu colocar aqui no 1, por exemplo. Aqui, pronto. Então, ó, o gráfico da minha função f é esse gráfico aqui de verdinho, certo? Então, eu teria f de x igual a 1 meio de x mais 1. E o gráfico da minha função inversa seria esse aqui, ó. Y igual a 2x menos 2. Vamos lembrar aqui o que acontece, ó. Eles são simétricos em relação ao eixo da bissetriz dos quadrantes ímpares. E aí, perceba o seguinte, que o ponto aqui, ó, vou pegar aqui minha função verdinha, o ponto 4, 3, ele pertence à minha função f. Então, quando x é 4, o y vai ser 3. Na inversa, vai ser o contrário. Vai ser o ponto o quê? Vai ser o ponto 3, 4. Então, bora procurar aqui, ó, o ponto 3, quando x for 3, o y é 4. Ó, aqui, ó, que vai pertencer à minha inversa, certo? Porque eles são simétricos aqui em relação à minha bissetriz dos quadrantes ímpares. E como eu estou fazendo a inversa, eu estou fazendo o caminho contrário, é como se x e y eles trocassem de lugar. Então, vamos aqui para outra curiosidade. Ó. Se eu pegar aqui na minha função f o ponto 0, 1, ele pertence à função f. Então, na minha função inversa seria o quê? O ponto 1, 0. Tranquilo, pessoal? Deu para vocês entenderem isso daí? Então, qual a conclusão que a gente chega aqui da nossa pergunta? É que toda função afim, definida dos reais nos reais, ela possui inversa sim, certo? E aí, como é que a gente calcula essa função inversa? Então, eu vou colocar aqui para vocês uma função qualquer, por exemplo, y igual a 2x mais 1, e eu quero calcular quem seria a função inversa dessa lei daqui, certo? Então, lembrando aqui, ó, que a gente tinha o conjunto do domínio, conjunto A, conjunto domínio, conjunto B é o conjunto contradomínio. E aí a minha função f vai relacionar elementos do conjunto A para elementos do conjunto B. A minha função inversa, ela vai fazer o caminho o quê? Vai fazer o caminho contrário. Ela vai pegar aqui, ó, elementos de B e levar em A. Então, meu B agora passa a ser o meu domínio e meu A passa a ser o contradomínio. Como a gente sempre está associando o x aos elementos do domínio, então eu vou trocar. Ó. O que era x vai se tornar agora y. Então, é isso que eu vou fazer aqui, tá, gente? Eu vou trocar o que é x por y. Então, vai ficar x igual a 2y mais 1. E aí, vou agora isolar meu valor de y. Então, ó, 2y mais 1 igual a x. Só troquei primeiro membro e segundo membro. Então, 2y é igual a x menos 1, y igual a x menos 1 sobre 2.
e essa aqui é minha f a menos 1 de x, certo? Seria a minha função inversa. Tranquilo? E aí, agora a gente vai para uma curiosidade sobre função afim. Vocês sabiam que a função afim é a única que mantém a variação de y sobre a variação de x constantes? Sabiam não? Pois deixa eu mostrar isso aqui a vocês. Eu tenho aqui o meu plano cartesiano, certo? E tem uma reta, que é o gráfico de uma função afim aí qualquer. Não me importa muito quem seja. E aí eu vou marcar aqui alguns pontinhos. Eu tenho aqui, por exemplo, x1, que está associado a um y1. Tenho aqui um x2, que está associado aqui a um y2. E eu tenho aqui um x3, que está associado aqui, vamos botar aqui bem bonitinho, meu lápis às vezes falha, para o y3. Lembrando que meu y1 é igual a x1 mais b, meu y2 é igual a x2 mais b, e meu y3 é igual a x3 mais b, certo? E o que é que tem isso aqui de interessante, professor? Como é que a gente vai saber isso? Eu vou variar aqui o y e vou variar o x. O que seria a variação do y? Seria aqui, ó, o que eu estou modificando aqui, ó, acrescentando no meu y1. Então, percebam que aqui, ó, quando eu fizer a variação do meu y e a variação do meu x, eu vou formar aqui esse triângulo retângulo, certo? Então, eu formei aqui esse triângulo retângulo, que aqui seria a minha variação do x, x2 menos x1, certo? É esse tamanho aqui. E esse aqui seria meu y2 menos y1, seria a variação do y. Note que se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, eu vou estar fazendo o quê? Formando outro triângulo retângulo. Outro triângulo retângulo, que aqui seria meu x3 menos x2, e aqui seria meu y3 menos y2. Então, será que essas variações elas são constantes? Bora prestar atenção no seguinte. Em outro vídeo que vai aparecer aí no card, a gente mostrou que isso daqui é uma reta exatamente porque esses triângulos aqui eles são semelhantes. Mas a gente pode pensar também o seguinte, que quando eu faço dessa forma, eu estou formando aqui, ó, duas retas paralelas, já usando um outro conceito aqui, ó, eu tenho duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal. Então, esses ângulos daqui, ó, eles são iguais, eles são congruentes, certo? Então, se eu tenho aqui dois triângulos com dois ângulos iguais, significa que esses triângulos, eles são o quê? São semelhantes. Então, esses lados daqui, eles são proporcionais. E agora que eu vou mostrar isso aqui, ó. Eu vou variar meu y e vou variar meu x para ver o que acontece, certo? Então, quando eu fizer aqui, ó, variação de y, então eu vou fazer aqui, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem seria y2 menos y1? Ó, meu y2 é ax2 mais b menos meu y1. Então, vai ser menos tudo isso, tá, gente? Então, vai ficar menos ax1 menos b sobre x2 menos x1. E aí, ó, b menos b, 0, certo? Então, ficou assim, A, perceba que eu tenho aqui A e A, certo? Eu vou colocar já meu A em evidência, então vai ficar A, x2 menos x1 sobre x2 menos x1. E aqui, ó, esses números, x2 menos x1 dividido por x2 menos x1, vai dar 1. Então, vai sobrar só aqui meu A, certo? Então, a variação aqui do y sobre a variação de x deu uma constante que é meu A, que é exatamente esse A aqui. Pessoal, o que eu fiz agora foi simplesmente calcular quem é a tangente desse triângulo retângulo, certo? E aí as coisas começam a se juntar, tá bom? Se eu fizer a mesma coisa para cá, eu vou deixar para vocês fazerem, eu quero que vocês façam aqui, ó, quem seria y3 menos y2 sobre x3 menos x2. Isso, usando aqui a analogia, certo? Isso aqui também vai ser A.
né? Que o valor que seria aí da tangente seria uma constante. Então, essa variação aqui, ela é constante quando eu tenho o gráfico de uma função afim. Por quê? Porque é uma reta. Professora, entende bolhufa nenhuma. Então, vamos aqui para um exemplo com número para vocês tentarem entender. Até agora, o que eu estou querendo falar é o seguinte, que quando eu variar aqui, ó, a variação do meu y sobre a variação do meu x, ela é constante. Então, perceba aqui, ó, que se eu variar meu y em 2 unidades, o meu x ele vai variar sempre aqui em 1 unidade. Isso se mantém durante todo o gráfico, toda a reta. Então, ó, eu variei aqui de 3 até 5, então variei 2 unidades aqui no meu y. Veja que meu x variou o quê? 1 unidade. Quando foi lá na frente, eu peguei outra variação. Peguei uma variação aqui de 7 até 9. Então, variei 2 unidades no meu y. E o meu x variou quantas unidades? Variou 1 unidade. Então, isso se mantém constante, tá? Durante toda a minha reta. Beleza, professora, mas e aí? Para que serve isso? Isso serve para a gente resolver probleminhas de gráfico, tá, gente? Então, bora lá. Eu vou fazer 2 probleminhas para vocês do Enem, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó. Uma pesquisa da ONU estima que já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030 baseada em um crescimento linear. Se eu estou falando que é um crescimento linear, eu estou falando de uma função afim, no período de 2008 a 2030. Então, é esse período aqui, ó, que está em cinza. De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá aproximadamente a quantos bilhões de pessoas? E aí ele quer saber essa população aqui em 2020, certo? Quer saber isso daqui, esse valorzinho. Eu não vou nem colocar, vou mudar aqui de letra. Deixa assim. Aí, bora lá pensar o seguinte. Eu tenho aqui, ó, quando eu analiso aqui, que é uma retinha, e eu vou analisar a variação de x e a variação de y aí, eu formei aqui, ó, um triângulo, certo? Essa minha variação de x, ó, vai ser de 2010 até 2030, eu variei quanto aqui, ó? 20 unidades em x. E em y, quantas unidades eu variei, certo? Vai ser de 3,5 até 5. Então, eu tive uma variação aí de 1,5. Beleza? Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber desse daqui, ó. Desse triângulozinho daqui, ó. Quer saber da metade, tá, gente? Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Ver se vai dar aqui para vocês entenderem. Faz de conta que isso é um triângulo, que a base aqui é 20 e a altura aqui é 1,5. E ele é semelhante... Opa! Vai que me suou. Ele é semelhante... Oh, gente, minha mesinha aqui tá me dando trabalho. Então, pessoal, voltando aqui, esse triângulo, ele vai ser semelhante a esse triângulozinho aqui pequenininho, ó. Que vai ser quanto aqui a base? Vai ser 10, que foi a variação de 2010 até 2020. E aí eu quero saber exatamente aqui, ó, essa altura. Então, perceba que se de 20 eu fui aqui para a metade, foi 10, então 1,5 ia se tornar aqui a metade, que é 0,75. Certo? Quem quiser também pode fazer a continha assim, ó. 1,5 está para 20, assim como, eu vou colocar aqui x está para 10. E aí, você fazendo essas continhas, você chega que seu x é 0,75. Ou seja, essa altura aqui é 0,75. Só que aqui já era quanto? 3,5. E aí, 3,5 mais 0,75 dá quanto, gente? Dá 4,25. Então, aqui, ó, eu teria 4,25 bilhões de pessoas sem precisar fazer lei da função nem nada disso, certo? E aí, bora lá para o último exemplo, que também é uma questão do Enem, que diz o seguinte: o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011, conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Então, ó, o gráfico é uma reta. Já sei que é função linear.
Suponha que foi mantida para os anos seguintes. Então, ó, foi mantido. O único que faz isso é a função afim. A mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. A estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013 é igual a... E aí, bora aqui para as observações. Então, se isso vai se manter, pessoal, vai se manter aqui uma reta, certo? E aí ele quer saber aqui, ó, nesse ano de 2013. Então, vou descer aqui. Então, aqui faz de conta que aqui é 2013. Certo? 2013 aqui. E aí, perceba o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui, ó, certo? Que teve uma variação aqui, ó, de 2007 até 2011, eu variei quantas unidades em X? 4 unidades. Quando eu variei 4 unidades aqui em X, quanto é que foi a variação aqui em Y? Foi de 27 até 48, então vai dar o quê? 21 unidades. Como esses triângulos aqui, eles são semelhantes, ó, certo? Então, significa que se de 2011 até 2013, eu vou ter uma variação de quanto? Eu vou ter uma variação de 2. Então, significa que essa metade, esse 21, vai ser pela metade. Então, vai ser uma variação de 10,5. Por quê? Porque se eu diminuir aqui a variação de x pela metade, eu tenho que diminuir a variação de y pela metade. Porque lembra que a variação é constante? Então, eu teria uma variação de 10,5. Só que aqui era quanto? 48. E 48 mais 10,5 vai ser 58,5%. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, certo, do vídeo. E até a próxima.